Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo nesta tarde no livro de São João. Eu não vou pregar por muito tempo, somente até eu terminar. Falando sério, eu não vou te prender por muito tempo. São João 16. O 7º versículo de São João, capítulo 16, 7. Jesus está falando, e ele fala aos discípulos nos últimos 2-3 dias, a semana da paixão. Ele fala mais sobre o Espírito Santo nesses poucos dias do que ele faz na totalidade dos seus 3 anos e meio de ministério público juntos, e a razão é óbvia. Ele estava com eles durante a permanência terrestre, naturalmente. E agora que ele estava indo embora, eles iriam precisar de alguém para ocupar o seu lugar, e seria o Espírito Santo. Então, naturalmente, ele fala com eles extensivamente. E ele disse: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, é necessário, é importante que eu vá. Porque se eu não for o Consolador aqui quer dizer o ajudador. E na nossa visão moderna nós pensamos como uma outra luz, pensamos como se fosse um consolador, um encorajador. E com certeza ele é estas coisas, mas João escreveu isto 2000 anos atrás, dado pelo Espírito Santo, e a palavra consolador, provavelmente ele escreveu no grego original como ajudante. Pois se eu não for o ajudador ou consolador, não virá para você. Mas se eu partir, eu enviarei ele a vós. E eu quero usar como assunto, como título, a igreja e o Espírito Santo. A igreja do Deus vivo e o Espírito Santo. Abaixe sua cabeça. Pai, eu dependo totalmente de Ti por esta unção para este culto. Eu sou impotente dentro dos meus próprios meios, meus próprios caminhos. Que a minha língua se torne como a caneta de um escritor pronto, e os meus lábios como chamas de fogo, e que esta mensagem que é importante somente quando falamos a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. E eu oro que quando orarmos para os crentes serem batizados com o Espírito Santo após o culto, que as águas vivas deste rio possam fluir através deste lugar até que os homens saiam, e não será apenas mais um culto, mas será aquele culto que mudou suas vidas por causa do mover, do fluir, do poder do Espírito Santo. E eu lhe peço tudo em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Quando eu e a Francis começamos a trabalhar evangelisticamente, agora há mais de 25 anos atrás, eu preguei uma reunião em uma igreja, um estado do sul, uma igreja muito boa, um pastor muito gracioso. E a reunião não foi muito boa, e eu não sei muito, mas naquela época eu não sabia nada sobre os caminhos do Senhor, a não ser o suficiente para passar por cima. E as reuniões não estavam indo bem, o assunto estava morto, eu não podia pregar, não havia nenhuma resposta, ninguém estava sendo salvo, ninguém estava sendo batizado no Espírito Santo, não havia nada acontecendo. E um avivamento que nada acontece é mais um lugar morto. E eu saía para chorar e orar e clamar durante o dia, e no 3º ou 4º dia o Espírito de Deus começou a lidar comigo, e Deus, eu ainda me lembro aquele lugar, eu saí daquele pequeno hotel, e havia um campo lá, um campo de algodão, de alguma coisa, e eu estava orando lá, eu tinha um pouco de privacidade. Deus disse para pregar sobre o Espírito Santo, e rapidamente eu falei para o Senhor: eu não posso fazer isso, porque esta igreja era uma igreja muito grande, uma igreja muito importante, uma das maiores igrejas naquela época, se eu me lembro corretamente, que eu estive.
E eu fiquei um pouco impressionado com os meus arredores. E eu continuei a dizer a Deus: se eu pregar sobre o Espírito Santo, eu vou ficar feliz e eles não vão entender isto. E então tivemos uma pequena conversa e ele não falou muita coisa. Eu sabia de tudo. Então ele me deixou continuar. Naquela noite estava mais morta do que nunca, se fosse possível. E eu voltei no outro dia, eu chorei, engasguei nas lágrimas e clamei, intercedi. Deus, não posso aguentar mais. Ele disse: pregue sobre o Espírito Santo. Eu disse: Senhor, eu não posso fazer isto. E passamos por aquela balela de novo que eu tinha falado a primeira vez. Eu tinha que formar algumas coisas para ele. Você deve entender, Deus, que quando eu prego sobre o Espírito Santo eu fico feliz, eu não posso fazer nada. E eu não acho que eles vão entender. Talvez vai terminar todas as reuniões. Ele disse: que reunião? Entenda sempre que quando o paciente já morreu, nenhum método é extremo. Você pode compreender? Mas ainda assim eu não obedeci. No dia seguinte, chorando, clamando, orando, e a reunião simplesmente estava morrendo. O pastor sentava na primeira fileira todas as noites, desbruçava e ia dormir, enquanto eu estava pregando. E não havia nenhum insulto maior do que um pregador ter um outro pregador na primeira fila, deitar e dormir. E além do mais, insultando mais ainda, ele estava roncando no meio do culto. Eu merecia isto, eu não o culpo. Eu também dormiria, e seria a melhor coisa que eu poderia ter feito. E assim, no dia seguinte, chorando e orando, Deus disse: filho, pregue sobre o Espírito Santo. Eu falei: Senhor, eu vou orar, eu não tenho mais nada a perder. Você teria obedecido ele mais rápido, mas eu era meio devagar. Então eu liguei para casa e eu disse: mude o meu correio para o próximo lugar, porque eles vão fechar esse culto nesta noite. Naquela noite eu anunciei meu texto. Havia uma grade, mais ou menos desse tamanho. A plataforma era metade dessa altura, mas havia uma grade no alto da plataforma. E eu comecei a pregar, e com certeza, assim como havia dito ao Senhor que eu iria fazer, eu fiz. Eu fiquei feliz. A glória do céu começou a fluir através daquele lugar, e o poder de Deus começou a fluir através da minha alma. E o Senhor, você sabe que algo tem muito poder. Eu não dirijo esses carros fortes, rápidos, mas eu já vi um ou dois. Você toca o acelerador e as rodas começam a derrapar. E ele meio que tocou um pouquinho, meu amigo, eu me movi, e aí começou a colocar o pé no acelerador. Eu não sei como eu fiz, eu não sei como aconteceu. Se eu tentasse fazer de mim mesmo, eu teria me matado. Quando eu cheguei, eu tinha passado aquela grade. Eu esqueci, nunca toquei. Um exemplo perfeito de um esforço olímpico. Eu digo isso em um momento. E eu cheguei a uma cerca. Havia um corredor no meio da igreja, um corredor desse lado e um do outro lado, e eu estava no meio do caminho. O poder de Deus, como uma nuvem de trovão, atingiu aquele lugar. E o pastor acordou. Ele olhou para cima e eu tinha ido embora. Este homem eu o conheço ainda até hoje, e certamente ele é um homem piedoso e um tremendo pregador do evangelho, dignificado, uma personificação, o caráter da dignidade. E aquele homem saltou. Eu nunca havia ouvido ele dizer louvado seja Deus, e eu realmente não culpo, mas nunca ouvi ele dizer louvado seja Deus. Mas ele começou a correr, e ele passou por mim como se eu não estivesse fazendo nenhum esforço. Desceu naquele corredor o poder de Deus, o povo se levantou adorando a Deus e louvando a Deus, e era como se uma explosão havia acontecido naquela igreja. Eu quero dizer, esse edifício grande, bonito, de milhões de dólares naqueles dias, isto era muito grande. E amigo, ele correu àquele lugar. Eu na verdade não parei de pregar, eu tive que parar. A presença de Deus encheu aquele lugar e as pessoas começaram a correr no altar.
eu voltei para a plataforma e havia um grande empreiteiro naquela igreja. Um homem muito grande, uns 2,5 metros, uns 200 quilos. E um homem muito grande. E ele veio para a plataforma. E ele estava chorando, chorando. E ele me abraçou. Eu peso agora uns 90 quilos, mas eu tinha uns 110 quilos naquela época. E ele me abraçou, neste abraço de urso, e minhas pernas ficaram penduradas no ar assim. E me chacoalhou. Eu pensei, Senhor, ele vai me matar, eu vou me encontrar com o Senhor. E finalmente ele sentou-se, estava chorando, e ele disse: escute isto. Nessa altura, a razão que ele estava tão feliz, 3 senhoras simultaneamente haviam orado para o batismo do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E eles estavam de joelhos logo abaixo de mim, 3 mulheres lado a lado. E ele disse: escute isso, eu estava feliz. Sabe, nós já vimos muitas pessoas batizadas com o Espírito Santo, mas o que eu não sabia, ele me disse: irmão Swegert, nós não temos visto ninguém batizado com o Espírito Santo nesta igreja em 2 anos. E orando, e jejuando e buscando a Deus, o Senhor nos disse para convidá-lo e vir pregar esta reunião. E nós cremos que você viria e Deus usaria, e o Espírito Santo voltaria para esta igreja. E aquele empreiteiro estava lá chorando, e disse: irmão Swegert, eu não me importo. Ele disse: eu construí esse prédio. E ele disse: é lindo, estamos orgulhosos dele, mas sem o Espírito Santo neste prédio não vale 2 centavos. E eu pensei: Deus, quão perto eu cheguei a perdê-lo. Quão perto eu cheguei a perdê-lo. Sem o Espírito Santo, nossas igrejas não são nada, nosso ministério não é nada, nossos esforços não são nada. E eu quero tentar de alguma forma, com meu limitado vocabulário, compartilhar para você quão importante isto é. Os pregadores dizem assim: nós vamos abrir espaço para o Espírito Santo. Meu amigo, você não abre espaço para o Espírito Santo. Ele tem tudo ou ele não tem nada. Você se pergunta por quê, e eu tenho certeza que você já se perguntou, há tantas doutrinas, tantas crenças diferentes no mundo. Uma igreja crê nisto, a outra crê naquilo, outra crê naquilo outro. Um ensina isso, outro ensina aquilo, e outra coisa, e tudo isto. E em tudo isto ajudou e incentivou grandemente a obra de Satanás. Simplesmente por causa das múltiplas crenças entre as pessoas. E eu tenho certeza, você sabe, Jesus orou, acho que foi no capítulo 17 de João, a oração mais longa registrada que ele já orou. 5 vezes naquela oração ele orou por unidade entre os irmãos. 5 vezes, para que você seja como nós somos um. Então isso é muito importante. Mas no entanto a igreja não é uma. Será um dia, quando Jesus voltar, e não será até que ele volte. Mas não é uma, é fragmentada, está fragmentada e dividida, e um crê nisto, o outro puxa outro caminho, e vários tipos de fraturas e divisões. Por quê? Por quê? Por que é que alguns se afastaram completamente? Se afastaram da fé? Qual é a razão de tudo isto? Porque o declínio espiritual, a morte? Você poderia incorporar a resposta de muitas maneiras e modos, mas para encapsular a resposta é esta: é porque o Espírito Santo não foi permitido de ter a vontade dele, de acordo com a palavra de Deus, na igreja local, nos pregadores, nas pessoas, nos corações e vidas dos crentes. E é isso. Para dar-lhe o que o Espírito Santo me dá para dar a você. Esse é o seu papel e esse é o meu papel. Agora, Deus quer controlar-nos através do Espírito, mas não ao ponto de nós nos tornarmos um autômato ou um robô ou algo desta natureza. Ele trabalha conosco, daí a palavra ajudador. Eu lhe enviarei um ajudador. Mas ele
deve ter o controle total de nossas vidas. E o motivo por causa das divisões doutrinárias e todas as igrejas diferentes, isto e aquilo, é porque o homem usurpou a autoridade sobre o Espírito Santo. E nós temos uma religião inventada pelo homem, temos esforços inventados pelo homem, e se não tivermos muito cuidado, isto vai prevalecer em todos nós. Não me importa quem você é, que tipo de pregador você possa ser. Nós temos que constantemente, continuamente, 24 horas por dia, eternamente, ceder-nos a Deus para que o Espírito Santo flua através de nós. E eu quero dizer-lhe que não é a vontade de Deus que o seu corpo, como eu tentei falar sexta-feira à noite, tenha o ministério segregado do que nós chamamos de leigos. Na igreja primitiva, Deus usava todas as pessoas, sejam quem elas eram. Ele dá aos líderes espirituais o ministério quíntuplo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas Ele quer usar todas as pessoas no domínio da orientação do Espírito. Mas o Espírito Santo não tem permissão para fazer a sua vontade em relação à maioria de nossas vidas. E nós temos o declínio espiritual, afastamos-nos da fé, temos as aparas, temos os cismas e tudo isto que é primordial no mundo de hoje. E eu quero falar de 3 coisas que eu creio que o Senhor me deu para esta mensagem esta tarde sobre o Espírito Santo. Eu quero falar com alguns de vocês sobre o Espírito Santo na verdade, o Espírito Santo na adoração e o Espírito Santo no poder. Agora ele faz muitas coisas para nós, mas estas 3 são as mais importantes. Em João 16:13, ele diz o seguinte: ele disse, mas quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele o guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele disser, o qual ele falará, ele mostrará as coisas futuras. Agora, é impossível ter verdade espiritual, a não ser que você tenha pelo Espírito Santo. Eu quero deixar isto bem claro. É impossível. O pregador não pode ter, o teólogo não pode ter, o estudioso da Bíblia não pode ter isto. Deve vir pelo e através do Espírito Santo. Porque a Escritura diz, quando o Espírito da verdade vier. Agora, nós olhamos hoje para as igrejas que estão negando os fundamentos da fé. A maioria dos púlpitos nos Estados Unidos da América, nem todos, graças a Deus, mas a maioria da chamada cristandade já não crê mais nesta Bíblia. Eles não creem que é a palavra de Deus, eles não creem que foi enviado de Deus, eles creem que é fábula, é uma história ou qualquer outras coisas, mas eles não creem que é a palavra de Deus. Consequentemente, eles não acreditam no nascimento virgínico, eles não acreditam que Jesus Cristo foi o Filho de Deus e é o Filho de Deus. Eles não creem na encarnação. Eles não creem que a sua morte no Calvário foi mais do que a morte de outra pessoa. Eles não creem que Ele ressuscitou dos mortos no 3º dia. Eles não creem nisto. Milhares e milhares e milhares de igrejas, e muitos de vocês que estão assistindo agora, você está indo para uma igreja assim, e é o mesmo que colocar um bebê em uma sala e cortar todo o oxigênio, e vai morrer por falta de oxigênio, ou vai morrer de fome, não dando alimento. Por que essas igrejas, por que esses pregadores são assim? Por quê? Hoje o Conselho Mundial das Igrejas, promovido e financiado principalmente pelo Conselho Nacional das Igrejas dos Estados Unidos, está promovendo a teologia da libertação, que é comunismo, negando completamente os fundamentos da fé.
Milhares de vocês que atendem a esse tipo de igreja estão dando seu dinheiro, e o seu dinheiro está apoiando o terrorismo, vai apoiar, derrubar os governos legítimos para promover a morte e a tortura e a destruição, o assassinato e o caos provenientes das igrejas. Eu sei do que eu estou falando. Por quê? Por quê? Simplesmente porque eles se afastaram muito tempo da verdade. Não há mais verdade lá. Porque a mente natural e o homem natural não pode entender as coisas de Deus. Eles não reconhecem o Espírito Santo, exceto de uma maneira abstrata. Então, não há verdade lá. Quando o Espírito Santo tem o seu caminho, eu sei que esta é a coisa mais tola no mundo para uma chamada igreja fazer. Mas algumas das mentes mais brilhantes parece que não sabem. Eu sei que isso é estúpido, negar a palavra de Deus, mas algumas das mentes mais inteligentes não sabem disso. Por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo. Fique conosco, irmã. Não vai embora ainda. Eu estou tentando trazer um ponto importante a você. Não importa o tamanho do prédio, não importa quão rico é a denominação, não importa quão poderosa e terrena e sábia a denominação é, sem o Espírito Santo é o equivalente a uma pressão de dedo nos olhos do Deus Todo-Poderoso. Agora eu vou te levar a algo que é um pouco aborrecedor para alguns de vocês, mas você vai ter que se acostumar. Eu quero que você volte milhares de anos atrás para o tabernáculo mosaico. E alguns de vocês aqui entendem, a maioria de vocês não, mas é melhor você se acostumar com isso. Mas, irmão Swaggart, eu não estou muito interessado nisso. Mas se você entender isso, você vai entender a sua salvação. E é melhor você entender porque vai voltar no reino milenar. Muito bem. Se você estivesse de pé do lado de fora e olhando, você ia ver uma tenda, não parecia muita coisa. Do lado de fora estava coberta com uma tela de texugo, uma capa grosseira que não era bonita de ver. E a igreja do Deus vivo, a aparência externa, não é muito bonita para se ver. Mas uma vez que você entrava no tabernáculo daquela tenda, a cor e o bordado e a beleza era incompreensível. E uma vez que você entrava na igreja do Deus vivo, o corpo de Cristo, é uma alegria indescritível, cheia de glória, e a metade nem foi informada. Mas se você estivesse de pé e olhasse para aquilo, você ia ver uma cerca, mas não importa por enquanto, um portão na frente, que é um tipo de Jesus, mas havia um altar de bronze que é um tipo do Calvário. O fogo nunca se apagava, o fogo tinha sido inflamado, a glória nunca tinha que apagar, queimava, e é ali que os cordeiros estavam no topo dela, um tipo do Calvário. Você, os sacerdotes, isto é tão distante quanto o homem comum poderia ir. Os sacerdotes, eles avançavam um pouco mais, estava com os pés descalços, e ele ficaria com o pé sujo na areia, porque não havia chão de madeira no antigo tabernáculo, e ele lavava as mãos e os pés naquela pia de bronze. Havia um altar de bronze e logo atrás uma pia de bronze, um grande vaso de água com águas, um tipo da palavra de Deus. E quando você abria a porta do lado de fora, você entrava então no tabernáculo, e à sua direita havia a mesa de pães asmos, 12 pedaços de pão feitos toda semana, e o sacerdote vinha para comer. E o pão era um tipo de duas coisas, era um tipo de Jesus e um tipo da palavra de Deus. Imediatamente à esquerda havia o castiçal de ouro com 7 pontas. E eu quero te dizer uma coisa, e na frente daquilo havia o altar de incenso, o altar de ouro de incenso, vamos falar em um momento. Mas se você pudesse abrir isto e entrar,
Você não ia conseguir, mas se você pudesse ser feito, era escuro lá dentro. A não ser do que eu vou acabar de dizer. E eu estou falando da maneira errada. Não havia nenhuma abertura que permitia uma luz emitindo naquele lugar. Era negro e escuro. Você não podia ver sua mão na frente do seu rosto, não dava para ver nada. Era escuro. Mas quando a lâmpada estava acesa, porque tinha que queimar 24 horas por dia e nunca apagar, a lâmpada emitia a luz sobre o pão de Deus para o sacerdote fazer o seu trabalho no lugar sagrado. O que você está me dizendo? Eu estou dizendo o seguinte: a única maneira do sacerdote comer o pão, a única maneira que ele poderia oferecer o incenso no altar de ouro antes de entrar no Santo dos Santos, era pela luz que vinha do castiçal de 7 pontas, um tipo do Espírito Santo. Agora você está me entendendo? A única luz que havia naquele lugar santo era do candelabro que representava o Espírito Santo. Se não estivesse lá, era negro e escuro. O que eu quero dizer é que você não pode entender a Bíblia, você não pode entender a palavra de Deus, você não pode entender o poder de Deus e você não pode entender nada em relação a Deus sem a iluminação do Espírito Santo. Aleluia! E eu vou fazer uma declaração, será chocante, mas uma criança de 8 anos, cheia do Espírito Santo, sabe mais sobre Deus do que a mente mais brilhante de Harvard, que não é salva pelo sangue de Jesus. Conhecendo a Deus. Você entende? Você entende? O que eu estou falando é muito estranho, mas a igreja se afastou tão distante do Espírito Santo que nós entramos numa roda, numa rotina, mas o Espírito Santo precisa ser importante. Ele deve ser primordial dentro de nossas vidas, pois não há verdade. Quando você fala sobre a sabedoria terrena, Tiago, no capítulo 3 e versículo 15, falou da sabedoria terrena, que era sensual, terrena, sensual e diabólica. Esta é a razão pela qual você obteve o debate do Conselho Mundial das Igrejas. É a razão porque você tem a tolice do Conselho Nacional das Igrejas. Isso é uma tolice. Essa é a razão porque você tem pregadores que não acreditam na Bíblia. É porque eles têm sabedoria, são inteligentes, alguns são gênios, mas é uma sabedoria terrena, que é diabólica e carnal. Você entendeu? Glória! Você não quer esse tipo de sabedoria? É necessário, de certa maneira, mas você quer a sabedoria do alto. Você quer buscar a mente do Espírito Santo, o Espírito Santo na verdade. Essa é a razão porque em nossos seminários bíblicos nós temos um problema. Deus nos ajude a resolver isto. Mas a maioria dos seminários bíblicos, se o homem é o número 1, educado, e número 2, se ele acredita nos fundamentos da fé, agora é tudo que é necessário. Ele diz: eu tenho a capacidade, e número 2, eu creio. Você diz: bem, isso não é o suficiente? Não, não é o suficiente. Não é o suficiente. Isso deve ser, é uma necessidade, mas não é o suficiente. Não vamos levar um homem em Baton Rouge e ser tudo que ele tem, porque você pode ter isto e estar morto. O cadáver pode ter isto. O cemitério está cheio de pessoas assim. Mas este homem também tem que ter uma experiência com Deus, que está em um curso fluindo como um rio dentro de sua alma. De tal maneira que o Espírito Santo não é apenas algo que é ou uma fundação bíblica ou uma doutrina, mas ele é a força viva, vibrante e trabalhadora dentro de nossas vidas, 24 horas por dia, levando-nos ao Espírito da verdade. Aleluia! Glória! Eu não sei o que você acha, mas esta é uma boa pregação. Louvado seja Deus!
O Espírito Santo na verdade. Se o Espírito Santo da verdade fosse primordial e predominante, você não teria as igrejas fragmentadas em pedaços, uma acreditando nisto e outra naquilo, uma indo para esta direção e a outra para outra direção. Eu deito na cama dia após dia, constantemente, o tempo todo, orando, chorando, acordo 1, 2 da manhã, oro, choro e clamo, Deus, não deixe o Jimmy Swaggart entrar em alguma tolice, não deixe eu dizer algo para as pessoas que vão impedir ou enfraquecê-los ou feri-los, mas me ajude a ser guiado pelo Espírito Santo. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo, me ajude a andar no Espírito, ajude-me a ser conduzido pelo Espírito para que eu não cumpra os desejos da carne. Mas Paulo disse, eu sei que se meu Deus me disser para fazer uma coisa, e eu sei que Deus me disse, e é o Espírito da verdade, toda a igreja pode dizer, você está errado. E amigo, se chegarem perto de fazê-lo, sempre que Deus, o Espírito Santo, começa a lidar comigo, e eu começo a chorar e clamar e soluçar e derramar lágrimas sobre meus amigos católicos, e lendo as suas cartas e tão inocentemente perguntando, eu não entendo, irmão Swaggart, o que você está dizendo. Dizendo que não existe purgatório, dizendo-me que o que eu estou fazendo não está me salvando. Você está me dizendo que o Papa não é o vigário de Cristo. Você está me dizendo que ele não é o descendente de Pedro. Você está me dizendo estas coisas. E o Espírito Santo lidando comigo, e finalmente o Espírito Santo disse, diga-lhes na televisão, diga-lhes do seu coração, diga-lhes das suas lágrimas, diga-lhes a verdade, fale a verdade. Quase toda a igreja disse, não faça isto. Quase todos disseram, você está louco? Um grande líder pentecostal me escreveu e disse, você está destruindo o barco. Você está derrubando o que derrubou 40 anos para construir. Eu fui castigado, não tanto pelos meus irmãos e irmãs católicos, mas pelos meus próprios irmãos pentecostais. E o diabo entrou nisto e disse, agora já era, amigo. Porque eles não vão te apoiar mais, você tem que ter tantos dólares por dia, você agora está no chão. Por que você está dizendo tudo isso, irmão Swaggart? Eu estou dizendo por causa disto. Não é divertido estar sozinho. Eu quero dizer, eu era como reparador da Maytag, eu era o homem mais solitário da cidade. Ninguém disse estamos de pé com você, mas eu e a Francis dissemos, pela ajuda de Deus e graça, nós vamos fazer, mesmo que o inferno todo se levante, os demônios lancem algo contra nós, se o mundo inteiro se virar de ponta cabeça, sabe de uma coisa? Porque Deus, o Espírito Santo disse faça, Deus, o Espírito Santo disse faça, e Ele, o Espírito da verdade, quando Ele vier, Ele nos guiará em toda a verdade. E nós vimos milhares e milhares de irmãos católicos salvos. Vimos milhares e milhares que nos escreveram e disseram, nós chegamos a Jesus, encontramos o Rei dos Reis. Agora o conhecemos como Redentor e Salvador, lavando nossos pecados pelo seu sangue precioso. E entretanto, alguns antigos protestantes encharcados foram salvos juntos com eles, vieram a Jesus e se encheram com o Espírito Santo e tocaram o poder de Deus. E eu lhe pergunto, vale a pena defender a verdade? Vale a pena defender a verdade? Este não é o meu ministério, não é o ministério do Jimmy Swaggart, não é o meu ministério, este ministério pertence a Ele. Ele disse sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Não é a minha igreja, mas é a igreja do Espírito Santo e pertence a Jesus Cristo. Eu edificarei a minha igreja.
Você vê, eu sou dispensável. Eu sou dispensável. Eu tive que vir ao lugar onde eu tive que dizer ao Senhor: se eu perder tudo, e perdermos tudo, se todo o apoio, se todo mundo que me escreve dizer não vamos te dar mais nada, eu tenho que obedecer a Deus, porque o Espírito da verdade, o Espírito da verdade é o que conta. Muito bem. O Espírito Santo da verdade sobre a maioria, muitos bons cristãos piedosos concordam comigo até agora. Não tem problema algum, mas vai ficar mais difícil. Vamos olhar para o Espírito Santo no culto. João 16, versículo 14. Aquela grande voz de trovão de João 16, 14. João disse: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E eu vou chocar alguns de vocês com o que eu vou falar aqui. Eu creio, ensino, porque eu creio que a palavra de Deus ensina e diz isto: todo indivíduo batizado no Espírito Santo, seja quem ele for, fala em novas línguas conforme o Espírito Santo lhe apraz, sem exceção. Não, nós não ensinamos que você tem que orar em línguas para ser salvo. Orar em línguas não tem nada a ver com a salvação. Você é salvo aceitando a Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Você é salvo numa igreja, em casa, na esquina, no carro. Você é salvo num bar, se você crer que Jesus Cristo entrou no seu coração. Somos salvos pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós também cremos que quando você é salvo, você recebe o Espírito Santo. Mas com certeza, você não pode receber nada de Deus se o Espírito Santo não trazer para você. Então, quando nossos irmãos não pentecostais dizem que você recebe o Espírito Santo quando você é salvo, eles estão certos. Mas eles estão errados quando eles dizem que para ali. Nunca para. Ele disse: do seu interior fluirão, nunca para. Mas estamos falando do batismo no Espírito Santo. E isto é uma experiência separada da salvação. E quando você recebe na sua vida esse batismo de poder, não é o mesmo aqui. Mas para te dar poder e muitas outras coisas. Você falará em línguas. No entanto, o melhor que acontecerá em você não é o falar em línguas. Isto te choca? Deixa eu me aprofundar. Eu falo em línguas todos os dias da minha vida. Eu faço a maioria das minhas orações em línguas. Se você passar por mim na rua e você me ouvir, parece que eu sou meio lelé da cuca ou algo assim, mas e eu estou falando, mas provavelmente eu estou orando em línguas. Orando em línguas. Não sabemos como orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis que não podem ser articulados no português ou a língua que você normalmente fala, etc. Mas as línguas, tão importantes quanto são, e tudo que Deus nos dá é importante, mas isto não é a coisa mais importante que vai acontecer com você. Muito bem, eu vou mostrar para você o que eu estou falando. Quando você é batizado no Espírito Santo, Atos 2:4, todos foram batizados e oraram em línguas conforme o Espírito Santo aprove. Atos 10, aqueles que oraram em línguas, o Espírito Santo caiu sobre eles, oraram em línguas e profetizaram. Atos 19, Paulo disse: você recebeu o Espírito Santo desde que acreditou. E ele explicou para eles, orou por eles e receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Mas isto não é o mais importante. A coisa mais importante que vai acontecer com você é uma revelação de Jesus Cristo, que vai tomar conta na sua vida, que vai fazer de Jesus Cristo algo muito mais pessoal e glorioso e maravilhoso. A Bíblia aqui diz: Ele glorificará a mim, Ele glorificará Jesus.
de repente Jesus Cristo vai ter uma perspectiva diferente. Você orando em línguas é importante, mas Jesus se torna pessoal para você. Ele não é uma figura distante, Ele está com você. Ah, mas Ele não está com você quando você é salvo? Sim, sim, sim. Mas de uma maneira mais importante, Ele foi revelado para você quando você é batizado no Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo você está tropeçando e você não pode encontrar o pão. Você está no lugar santo e você está tentando encontrar o pão e você não encontra. Você não sabe o que fazer com ele. Mas se a luz brilhar, você vê. Eu vou provar para você, seus céticos. Quando você for cheio do Espírito Santo, observe, para provar para você, não importa se você é batista, metodista, episcopal, luterano, nazareno, católico, peregrino, não me importa o que você é, santidade pentecostal, igreja de Deus, não faz diferença, Assembleia de Deus, independente, palavra da fé. Quando você é batizado com o Espírito, eu vou dizer de novo, não importa se você é luterano, criado naquela criação e dogma luterana, restrita e rigorosa. Não me importa se você é metodista, e se você foi toda a sua vida, você foi à igreja e o órgão de tubo toca bum, 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 bum. Eu não me importo se você é católico, salve Maria, Mãe de Deus, o Padre Mogno, eu não me importo. Eu não me importo se você é da santidade, você está com essas mangas compridas, e a sua língua também, e o seu cabelo comprido. Eu não me importo. Cada igreja tem o seu próprio sabor. Esta é a razão porque eu tenho problemas. Porque quando eu estou batendo nos batistas, os metodistas dizem, vai, bate nele, bate mais. Quando eu estou batendo quando eu estou batendo nos metodistas, os batistas dizem, é isso mesmo, pega ele. Mas olha, toda igreja tem o seu sabor. Eu quero dizer, tudo está feito corretamente, você entende? Mas quando você recebe uma pessoa cheia do Espírito Santo, não importa quem é, não importa se o seu irmão é um padre ou a sua irmã é uma freira, não me importo se ele foi criado, nascido na igreja luterana, batizado como bebê, quando ele for batizado com o Espírito Santo, todos agem da mesma maneira. O que você quer dizer, agem da mesma maneira? Todos que são batizados com o Espírito Santo, quando eles entram na plenitude do Espírito, eles são iguais. Agora eles sabem como pegar o pão, porque a luz está mostrando, está queimando, e eles dizem aleluia, e eles dizem louvado seja Deus, e eles dizem glória a Deus. Você entendeu? Você entendeu? Você pode pegar um metodista que nem sabe Gênesis que está na Bíblia, e se ele for batizado com o Espírito Santo, ele vai dizer obrigado, Jesus. Está ouvindo? Glória! Aleluia! Você pode pegar um católico que nem sabe que existe uma Bíblia. Quando eles são cheios do Espírito Santo, eles vão dizer obrigado, Jesus! Glórias a Jesus! Não, eu não estou falando de você, não estou falando da sua igreja. Eu estou tentando mostrar uma coisa: adoração. Você não pode adorar a Deus sem o Espírito Santo.
você não pode fazê-lo. Entra numa igreja que não acredita no batismo do Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, e eles podem estar tentando, mas eles não adoram o Senhor. Você notou? Você liga a TV, clique. E você obtém aquela programação. Muitos pentecostais são da mesma maneira. A maioria dos pentecostais é pior que os outros. E passa pela mesma coisa. Isso não está errado. Mas você já notou que ninguém louva a Deus? Quando eles não têm o Espírito Santo, eles não louvam o Senhor. Nós simplesmente não fazemos isto. Não, este não é o seu problema. O seu problema é aquela mesquinhez. O seu problema é o orgulho. Orgulho. E a razão, você não sabe como adorá-lo. Você não sabe. Agora fique bravo comigo. Pode ficar você pela televisão. Bate no marido, desliga a televisão. Deixa a televisão em paz. Não sabe como adorá-lo. Você recebe pessoas que não são batizadas no Espírito Santo para tentar fazê-las adorar. Eles não sabem como adorar a Deus. Eles não têm a menor ideia de como adorar a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você diz que você é salvo assistindo pela TV. Você diz eu sou salvo. Todo mundo é salvo. Todo mundo é salvo agora. Uma irmãzinha não tinha muito para viver. Ela esfregava o chão para viver. Uma grande igreja. E ela queria se juntar a esta igreja porque era grande, bonita, rica, suntuosa e elaborada. E ela perguntou para o pastor: posso me unir? Ela amava Jesus. E ele olhou para ela, as mãos ásperas, aquele vestido usado, os joelhos machucados de ficar esfregando o chão de joelhos. Ele não a queria na igreja, não queria magoá-la, porque ela não pertencia a eles. Então depois de 6 meses de pastorear, ela falou: moça, ore sobre isto. Então ela orou sobre isso, e 1 ano mais tarde ele se encontrou com ela num escritório de negócios e viu e falou: oi, como você está? Ela disse: eu estou bem. Você orou sobre o que eu te disse? Ela disse: eu orei. E ele disse: o que o Senhor te disse? Ela disse: ele me disse. Ele disse: não se sinta ruim, porque eu estou tentando entrar nessa igreja por 20 anos e eu também não estou conseguindo. Adoração, adoração, adoração. Eles não sabem como adorar a Deus, porque o Espírito Santo não é bem-vindo. Você não pode adorar sem o Espírito Santo. E se você está em uma igreja que eles não deixam você adorar a Deus, eu não estou dizendo fanatismo, emocionalismo, nada disso que eu estou falando. Você usurpando a autoridade, você contra o Espírito Santo e a sua liderança, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando de adorar a Deus. Se você está nesta igreja, saia dela. Você não pode adorar a Deus e louvar ao Senhor e adorar a Deus. Sabe? Na nossa igreja em Baton Rouge, tem umas pessoas que vão para um culto mais cedo e depois vêm para a nossa igreja. Eles não perdem, para eles poderem adorar a Deus. Por que eles vão para outra igreja? Eu não sei. Sim, eu sei também. Aleluia, louvado seja Deus. O altar do incenso. Agora, eu não tenho muito tempo, eu tenho que correr aqui. Temos que tomar muito cuidado. Você não pode adorar a Deus sem o Espírito Santo. E você tem que ter muito cuidado com o Espírito Santo. Não por causa dele, mas por causa de mim e de você. Para que você não ofereça fogo estranho neste altar dourado. Ele disse: se você fizer, você vai morrer. E os pentecostais podem se tornar tão mortos na adoração como outros podem contra a adoração. Você entendeu isto?
Quando eu te pergunto, você é salvo? E você diz sim, eu sou salvo. Você está cheio do Espírito? Muitos de vocês dizem sim, eu estou cheio do Espírito. O que eu estou falando ele é uma pessoa sempre presente, fluindo, vivendo, vibrante no seu coração e na sua vida todos os dias. Eu quero dizer, o tempo todo. Você já teve, muitos de vocês aqui já tiveram, você já teve várias e várias vezes gemidos inexprimíveis, por uma palavra melhor, fluindo o seu coração e a sua vida? Periodicamente, enquanto você está buscando a Deus e orando, e o poder de Deus, a presença de Deus lava sobre você e entra na sua vida, e você adora ao Senhor. Eu não tenho tempo para tentar explicar, mas eu vou terminar com isto. Nós vemos o Espírito Santo com poder, vimos o Espírito Santo na verdade, vimos o Espírito Santo na adoração, só para falar na superfície. Agora o Espírito Santo no poder. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja do Deus vivo é impotente sem o Espírito Santo. Paulo disse, eu acho que na sua carta, primeira carta aos Coríntios, ele disse, o reino de Deus não é em palavra, mas em poder. Poder. A igreja sem poder é uma perda de tempo. Eu tinha um pregador maravilhoso batista que me disse outro dia como que o Senhor o batizou no Espírito Santo, e ele disse, irmão Swegert, ele é pastor de uma grande igreja. Ele disse, a igreja tem um quarteirão. Ele disse, olha, carpete bonito e tudo mais. E ele disse, ele foi batizado no Espírito Santo por alguns meses, e tentar esconder o Espírito Santo é como tentar esconder um elefante. Tente esconder. E ele estava tentando esconder, e ele não estava tendo muito sucesso. Uma moça apareceu depois do culto, um domingo de manhã, e eles haviam acabado o culto, veio e disse a ele, pastor, eu não estou me sentindo muito bem ultimamente. Antes de perceber o que ele estava fazendo, eu quero dizer, era meio-dia, as pessoas, centenas, talvez milhares de pessoas ainda se movendo na igreja, simplesmente indo embora. E ele esqueceu onde ele estava, ele esqueceu quem ele era. Ah, você não está bem? Ah, Jesus pode cuidar disto. Em nome de Jesus, bum! Ela caiu no chão debaixo do poder do Espírito Santo. Você não faz isto nessas igrejas. Ela simplesmente caiu no chão, bum! Fica comigo mais 3 minutos, por favor, 3 minutos. Ela caiu no chão e os outros viram. Meu Senhor, eles vieram correndo e disseram, ore por nós, impõe as mãos em mim, põe as mãos em mim. Ele olhou ao redor, não viu nenhum diácono, começou a impor as mãos sobre eles, e todos caíram naquela plataforma, estavam deitados, empilhados como uma cordel. É aquela grande igreja batista. Poder, poder, poder. Deus nos ajude, estamos contratando psicólogos em igrejas pentecostais para sentar lá e ouvir horas de imundície e podridão. Coloque eles no altar, cheios do Espírito Santo, e deixe o Espírito Santo cuidar do problema. Poder, poder, poder. Ah, eu não vou poder terminar esta mensagem. Eu vou te manter aqui a noite toda. Me dê 2 minutos, apenas 2 minutos. Oh glória, quando você começa, isto é empolgante. Glórias a Deus, Jesus é empolgante. Não é mais só um nome, Ele não é só mais uma figura que viveu há 2000 anos atrás, mas Ele vive no seu coração, e Ele vive e fala com você como um rio na sua alma. Você o ama, você o adora. O Espírito Santo, o castiçal de 7 pontas, lança a luz no pão. Estávamos em Hong Kong alguns meses atrás. Bem, eu estava lá algumas semanas atrás,
e eu estava lá alguns meses atrás. Estávamos indo para a China. Nós gastamos, eu não sei, em algum lugar entre 200 e 400 mil dólares, cerca de 400 mil dólares, levando o evangelho na China. 1 bilhão de pessoas na China. Estamos gastando mais $250 mil para construir uma escola bíblica em Hong Kong. E eu estive lá, eu não vou gastar muito tempo, mas de qualquer forma. Estávamos indo para a China, nós tínhamos, eu não sei quantas malas cheias de Bíblias. E é um pouquinho não é nem uma gota no balde em comparação com a necessidade. A história é linda. Tivemos um casal coreano conosco. E o casal coreano, juntamente com outros, foi a uma igreja coreana em Hong Kong, no domingo de manhã. E após o culto, um jovem irmão ou irmã, eu não lembro quem foi, veio para o casal coreano, pessoas preciosas, cristãos maravilhosos, morando aqui nos Estados Unidos. E colocaram um número de telefone num pedaço de papel na mão dele e disse: meu irmão, ou pastor, ou tio, não sei quem era, mas ele mora em Xangai. Perguntou: você vai para Xangai? Sim, eu vou para Xangai. Bem, aqui, você poderia ligar para ele? E você, como que você pode ligar 12 milhões de pessoas na China? Não é um punhado deles no telefone? Ele não podia nem pronunciar o nome do homem. Como que você pode chamar o nome dele? Mas ele pegou o número de telefone e disse: bem, eu não sei. Ele não sabia quem era o homem. Colocou o telefone na sua carteira. Fomos para Pequim, que agora chama Beijing, e depois para Xangai. É um lugar que eu e a Francis perguntou para o menininho quem era Jesus, e ele tinha 14 anos e ele não sabia quem era Jesus. Ele estava na televisão. Mas lá em Xangai tivemos alguns problemas. Os nossos contatos para pegar as Bíblias não puderam vir, porque a polícia o prendeu para encurtar a história. E ele não pôde vir. O nosso povo foi. E eles foram para aquele lugar designado. E eles tinham, eu não sei, milhares de Bíblias em mandarim e cantonês. Mas ele nunca apareceu. E finalmente conseguimos falar por contato que veio, eu acho, bateram na porta no meio da noite e sussurraram e disseram: nós não podemos vir. E foram embora, desapareceram. Mas o jovem coreano disse: olha, sabe de uma coisa? Nós nos encontramos e oramos naquela sala. O Paul Grayson, um dos melhores missionários que você já conheceu, nos reuniu e disse: existem pessoas aqui que desesperadamente precisam da palavra de Deus. Deus tem que nos guiar para o que fazer. Nós temos milhares de Bíblias e eles precisam tanto. E nós nos ajoelhamos naquele quartinho de hotel em Xangai e oramos: Jesus, faça algo. Falando sobre o Espírito Santo, como ele dirige e fala e ouve poder. E aquele jovem coreano, depois de orar, ele disse: veja, eu tenho um telefone que foi dado para mim por uma mulher chinesa em Hong Kong, domingo de manhã. Você não acha que Deus está olhando para este mundo, imaginando o que Ele vai fazer em seguida? Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele foi ao telefone e pegou em Xangai, discou o número e uma voz respondeu: Paul Grayson. Ele disse: eu estou aqui em Xangai, eu sou um missionário, eu sou ministro do Evangelho. Nós oramos e temos várias milhares de Bíblias. Nos disseram que você é um cristão. E amigo, isto é um risco,
poderíamos ter acabado na prisão. Houve um silêncio no telefone e de repente houve um grito: glória, aleluia. Um pastor chinês de 57 anos, orando há meses por Bíblias, chorando para que Deus pudesse dar Bíblias por meses, implorando: Deus, envia-nos Bíblias, de alguma maneira envia-nos Bíblias, dê-nos a palavra de Deus. Nós não poderíamos ir por causa dos nossos rostos, mas este irmão coreano podia. Então ele e a sua esposa levaram aquele táxi, levaram milhares de Bíblias, e as pessoas ajudaram a subir as escadas até um pequeno apartamento no segundo andar. Abriram aquelas caixas, colocaram-nas na mesa, e centenas em centenas empilhadas. E aquele pastor chinês desceu ao lado deles, começou a chorar, chorando e agradecendo a Deus. Deus lhe deu a palavra, e lhe deu o pão, e lhe deu a palavra da vida. E disse para eles, e eles choraram, clamaram, oraram juntos. É como se fosse o livro de Atos. Recebemos uma notícia dele outro dia. Ele agora tem 60 anos de idade. Eles entraram naquele pequeno apartamento, colocaram um rifle na sua cabeça, colocaram algemas em suas mãos, e ele está no fundo da prisão chinesa hoje, nunca vai sair, por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas antes de levá-lo, ele sussurrou a um dos seus discípulos e disse: diga-lhes, não importa onde eles vão me colocar, eu ainda continuarei pregando o nome de Jesus Cristo. Ah, se eu pudesse entender isto. Sem o Espírito Santo, você realmente não pode conhecê-lo, você não pode realmente experimentá-lo. Abaixe suas cabeças, por favor. Pai, ó Deus, estamos com muita sede. Onde estão as águas vivas fluindo e o brilho celestial das alegrias? Aonde há paz, descanso e amor? Aonde fluem as águas curativas? Deus, mova-te neste lugar. Não somos nada sem ti. Deixe o rio fluir neste lugar. Deixe o rio fluir neste coliseu. Lave-nos, Senhor, todos os nossos pequenos problemas e dificuldades, para que possamos ver a Jesus, para que possamos conhecê-lo e amá-lo de uma maneira que nunca antes conhecemos. Eu quero te perguntar em nome de Jesus. Aleluia. Quantos aqui hoje neste lugar, o Jimmy Swaggart, eu sei que eu sou salvo, eu não tenho que perguntar nada sobre isso, eu sei que eu sou salvo, mas eu não fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. E eu tenho fome de Deus, eu quero o batismo no Espírito Santo. Levante as suas mãos. Eu não sou batizado no Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas, de acordo com a palavra de Deus, mas eu quero receber. Levante suas mãos, eu não vou te envergonhar, eu não vou permitir que ninguém te envergonhe, mas se eu puder te ajudar, levante a sua mão bem alto. Obrigado, obrigado. Todos fiquem de pé, por favor, vamos ficar de pé. Agora, eu quero que você me escute atentamente. Eu vou fazer esta pergunta para cada pessoa que levantou a mão em todo este lugar. Vem aqui na frente, agora estamos lotados. Os irmãos aqui vão te ajudar. 2 anos atrás eu disse para o Senhor: Senhor, essas multidões estão ficando grandes, no domingo eu não sei o que eu vou fazer. Ele falou: deixa eu me preocupar com isto, continue pregando sobre o Espírito Santo. Então eu quero que você venha lá de cima, vamos esperar você dos lados. Venha cuidadosamente, venha devagar, venha adorando e louvando.
venha em amor. Podem vir. Muito bem, outros estão chegando, mas por causa do tempo, me escute atentamente. Para várias centenas que estão aqui, que estão se alinhando até lá atrás, e graças a Deus, eu preciso de muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo. Não me importa a igreja que você pertence, se você é batizado com o Espírito Santo, venha para frente em primeiro lugar, e um fica atrás de cada um. Não coloque as suas mãos neles. Você pode ajudar, fique só atrás das pessoas, um atrás de cada pessoa. Venha para a frente para que os outros possam vir atrás de você e não vamos parar nada. E então, uma vez que enchemos a frente, as pessoas fiquem atrás daqueles que estão atrás. Você olhe para o irmão Swegert, por favor. E eu quero que você preste muita atenção. Eu estou falando para vocês também que estão nos corredores e aqui e até todos os outros. Eu faço assim porque foi o que o Senhor me disse para fazer. Pode haver outras maneiras melhores para você receber o Espírito Santo, sentado, de pé, ajoelhado, de costas, em casa, na igreja. Você pode recebê-lo de várias maneiras, mas... E uma maneira tão válida como a outra, a posição não importa. Mas para acomodar as pessoas foi o que o Senhor me disse para fazer. E eu sou bem simples. Se Ele me disse para fazer algo, eu continuo fazendo até Ele me dizer para mudar. Estamos fazendo por 15 anos e vimos milhares e milhares de pessoas batizadas com o Espírito Santo. Agora, você veio para cá, ou aqui, ou atrás, nos corredores ou dos lados. Você veio para receber o dom do Espírito Santo. Com certeza o que eu vou dizer aqui, provavelmente você vai ser. E nos círculos pentecostais, e eu sou pentecostal por muito tempo, na verdade 45 anos das igrejas Assembleias de Deus. E pouco a pouco, quando eu era criança, eu era ensinado que você tinha que buscar e clamar pelo Espírito Santo. Isto não é muito correto. Existe um pouco de verdade, mas não é muito correto. Sim, eu busco a Deus, eu clamo, eu espero todos os dias da minha vida, é claro. Com certeza, eu creio nisto fortemente. Mas muitas pessoas, o diabo usou isto para mantê-los de receber, porque eles pensam que você tem que conquistar. Você não pode conquistar, é um dom. Parto de Atos 8:32, mas recebereis o dom do Espírito Santo. E a única coisa que você tem que fazer para receber um presente é receber. Então você não veio aqui para clamar, buscar, esperar, implorar. Você veio aqui para receber o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Em segundo lugar, Ele quer que você receba. Eu também fui ensinado que talvez Deus não quer que você receba. Ele pendura aquela cenourinha na sua frente, mas Ele quer que você tenha. Mais do que você quer, Ele quer que você receba o Espírito Santo de tal maneira que Jesus morreu na cruz do Calvário para você ser salvo e receber o Espírito Santo. Ele quer dar para você.
O Espírito Santo é o maior dom que você como cristão vai receber. A salvação é o maior dom que o mundo pode receber. Mas o mundo não pode receber o Espírito Santo. Você vê? Então a salvação é o maior dom para o mundo e o Espírito Santo é o maior dom para o corpo, a igreja. Agora, qual é o requerimento para ser batizado? Só existe um. Os pregadores têm que tomar muito cuidado. Ou vamos falar outras coisas e adicionar outras coisas. E é você ser salvo. Escutou? Se você é lavado com o sangue de Jesus, talvez você tenha vários problemas na sua vida. Alguns de vocês de pé aqui ainda fumam cigarro. Isso está errado. E o diabo disse, bem, você vai lá receber o batismo no Espírito, mas ele não vai te encher porque você fuma cigarro. Você tentou parar, você não conseguiu. Irmão Sueger, Jesus vai me batizar com o Espírito Santo? Com certeza, Ele vai te batizar com o Espírito Santo mesmo se você tem tabaco. Ah, isso te choca, mas é verdade. Você precisa, você é quem precisa. Um carro que tem gasolina não precisa de gasolina, mas quando está vazio precisa de gasolina. Ele não vai só te ajudar com o problema do tabaco, mas vai te ajudar com ciúme, com inveja, maldade, com concupiscência, com ganância, tudo isto. É isto, por isso que eu li para você, eu lhe enviarei um outro ajudador, um paracleto, uma pessoa chamada para te ajudar. Ele vai te ajudar, ele quer te refazer. E vai demorar um tempo até que ele termine a obra. Mas uma vez que você é batizado, imediatamente quando você é batizado, você ainda vai ser o mesmo você. Quando você chutar a cadeira, você vai ficar bravo assim como você ficava antes de ser batizado. Você não vai ser desumanizado. E de repente, milagrosamente, angelizado. E não vai acontecer. Está escutando? Mas a diferença é, agora você tem o poder que você não tinha para te ajudar. E Ele vai continuar trabalhando na sua vida, trabalhando na sua vida, e trabalhando na sua vida, e te moldando, e te fortalecendo, e te ajudando, e te exaltando. Você vai cair de cara no chão espiritualmente, e Ele não vai embora, Ele vai te ajudar. Aleluia! Eu sei como você se sente, irmã, eu sei. O único requerimento para ser salvo, se você é salvo, você pode ser o cristão mais fraco no país. Se você é salvo, Ele vai te encher com o Espírito Santo. Muito bem. Número 3. Quais são os impedimentos para receber? É difícil receber? Para alguns são, para os outros não. Mas existem 2 impedimentos principais que vão parar a maioria das pessoas de receberem. Número 1 é a incredulidade. Incredulidade. Até Jesus não pode fazer grandes obras em Nazaré por causa da sua incredulidade. Mas eu não vou falar sobre isso porque mesmo que existem muitas perguntas e você não tem resposta, muitas coisas que você não entende, você é um crente ou você não estaria aqui. Então você é um crente. Se você não entende tudo, muitas coisas você não entende, alguns de vocês estão assustados, alguns de vocês estão tímidos. Mas não se preocupe, dentro de você está dizendo, o que Ele tem para mim eu quero. Mas o próximo problema, o problema é o pior problema de todos. E é isso que mantém a maioria das pessoas de receberem o Espírito Santo do que qualquer outra coisa. E é a falta de saber como se entregar. Não saber como se entregar. Agora deixa eu tentar explicar para você da melhor maneira possível. Em alguns momentos eu vou pedir para essas pessoas orarem e outros, centenas, vão orar o que eu vou dizer, para Jesus batizá-lo com o Espírito Santo. Se você crê, Ele está pronto. Você vê, Ele já está ali. E agora Ele quer batizar. A palavra batizar, você pode pegar um copo e encher de água e ainda não é batizado. Mas você pega aquele copo e coloca num barril de água, isso é batizado. Você tem o Espírito Santo em você, mas Ele quer imergir você. Aleluia! Então Ele vai estar em cima, do lado de fora, dentro, atrás, fluindo de você e em você, através de você, batizando toda a sua vida. E como que nós recebemos isto? Como já falamos, cremos que toda pessoa, sem exceção, falará em outras línguas. Quando nós orarmos,
dentro de você, ou no seu coração, você vai sentir e ouvir uma terminologia que você quiser usar, palavras, frases que não são em inglês ou nenhuma outra língua que você aprendeu, que a sua mãe sabia ou na escola. Entenda o que eu estou falando, você vai sentir. Você vai sentir. E o que é? Isto é o Espírito Santo te dando a liberdade. Ele está te dando o desejo de falar. É tudo que ele vai dizer. Ele não vai mais adiante. E alguns erroneamente foram ensinados que se ele quiser que eu fale, ele vai me fazer falar. Ele nunca fez nenhuma pessoa orar em línguas. E ele não vai fazer você. Ele vai te dar a vontade, mas você tem que orar. Entendeu? Mas ele pode me colocar numa transe e o que eu faço? Ele não vai fazer isso também. Você não vai perder controle das suas faculdades. Ele não vai te fazer de tolo, porque o Espírito Santo é um cavaleiro perfeito. Eu não sei o que você vai fazer depois de ser batizado, mas enquanto ele está te enchendo, ele é um cavaleiro perfeito. Glória. E aquilo que você sente, escute atentamente, presta atenção. Esse é o Espírito Santo te dando a liberdade. E você deve começar a falar. Comece a falar. Ah, mas estou assustado. Não fique. Todas as vezes no livro de Atos você lê as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo falando, eram eles falando. São vocês que estão querendo ser cheios, não ele. Ele dá a liberdade e você fala. Vai ser um pouco tímido, assustado, mas fale. Talvez você fale 10 palavras, 2 palavras, muitas palavras, mas você ainda é batizado. Talvez você não fale tão claro como eu falo, mas você vai crescer no Senhor. Lembre-se, o que você fala vai ser uma língua. E algumas línguas são peculiares. Quando eu era um menino, o meu melhor amigo foi batizado com o Espírito Santo, tirado do pior pecado que você pode imaginar. Ele tinha a língua mais estranha que eu já vinha ouvido na minha vida, soava como se fosse uma metralhadora. E eu questionei aquilo, porque eu pensei que havia algo errado, eu orei sobre aquilo e Deus disse, ele é fiel, ele paga o dízimo, ele me ama, ele é dedicado, ele era tudo isto. Ele disse, bem, deixa, esse é problema meu, deixa ele em paz. 20 anos mais tarde o Senhor me mostrou, não era problema meu, mas ele esperou 20 anos para me mostrar. Eu estava assistindo o Walter Cronkite, isso foi anos atrás na televisão, e eles estavam no meio de uma nação africana. E aquele delegado andou com aquela roupa de africano e ele começou a falar. Eu joguei aquele jornal que eu tinha no teto. Eu pensei, meu Senhor, o meu amigo é africano, ele está vindo, porque ele estava orando a mesma língua. Eu nem pensei que era real, mas era. Aleluia, glória a Deus. Talvez seja uma língua bonita, ou seja o que for, mas vai ser uma língua estranha, não é uma invenção, uma palavra incoerente, não, mas é uma língua conhecida em algum lugar neste mundo, mas não por você que está falando. Você fale, comece a falar. Ah, mas será que eu tenho que sentir algo? Não, não disse que eles sentiram algo, talvez você sinta ou não, mas é seu. E deixa eu terminar dizendo o seguinte, um preço muito alto foi pago. E eu vou te chocar, você sabe por que ele te salvou? Você sabe por quê? Ah, para não ir para o inferno? Não, você não vai para o inferno, mas não foi a razão que ele te salvou. Para ir para o céu? Não, você vai fazer isso também, mas não foi porque ele te salvou. Ele nos disse em Efésios, para que você possa se tornar uma habitação de Deus, através do Espírito. Ele quer que o Espírito Santo entre para ele poder te moldar e te fazer a sua imagem. É por isso que ele te salvou. Muito bem. Então é agora. É o momento mais importante da sua vida depois da sua salvação. Abaixe sua cabeça, levante as suas mãos comigo, por favor. Pai Celestial. E eu vou pedir, depois que eu orar, vocês, trabalhadores, impõem as mãos sobre eles. Quando você impor a mão sobre eles, impõe as mãos e comece a orar em línguas. Nos corredores, no meio, atrás, dos lados. Impõe as mãos sobre eles. Quando eu te disser, impõe as mãos sobre eles e comece a orar em línguas. Em 10 segundos, depois de impor as mãos sobre você, você vai orar em línguas também. Pai, em nome de Jesus, eu busco a tua face como outros já buscaram por este culto. E eu lhe peço no nome santo de Jesus, conforme o Espírito Santo caiu,
Em Cornélio e sua casa, eu lhe peço que o Espírito Santo caia sobre essas pessoas que estão aqui hoje. E eu lhe peço, Jesus, que todo homem, mulher, menino e menina sejam batizados no Espírito Santo. Eles precisam do Espírito Santo, eles precisam da sua ajuda, da sua força, da sua liderança, precisam do poder, precisam do amor, precisam de tudo que Ele traz, para que eles conheçam a Jesus numa profundidade maior do que nunca antes. Em nome de Jesus, eu tomo autoridade contra toda dúvida, incredulidade, confusão pelos poderes de Satanás. E em nome de Jesus Cristo eu lhe peço que o rio de Deus possa fluir neste lugar. Flua, Senhor, como a água limpa, pura e cristalina. O Senhor disse que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Em nome de Jesus, ser batizado com o Espírito Santo. Impõe as mãos sobre eles agora, em nome de Jesus. É isso aí, alguns estão sendo batizados agora. Comece a orar, comece a falar, comece a falar, comece a falar. É isto mesmo, vocês estão sendo cheios agora. Outros também. Comece a falar em línguas, comece a falar, é seu. Comece a falar. Nesses corredores, Senhor, que teu Espírito possa vir sobre eles. Flua todo homem, mulher, menino e menina nesses corredores, em nome de Jesus. Senhoras e senhores, a cruzada que você está assistindo agora foi tirada dos anos 80 e foi parte do grande mover de Deus que tocou todo mundo naquele tempo específico. Se você quiser comprar um DVD desse culto, você pode ver o preço aí na tela e eu garanto a você que vai ser mais uma bênção para você. Foi algo maravilhoso ver o que Deus fazia naqueles anos, quando centenas de milhares entenderam quem era Jesus Cristo e foram salvos. E não há nada nesse mundo que se compare. Você precisa ter um desses em sua casa, um DVD desse culto específico que você está vendo, vai ser uma bênção para você. E eu quero te pedir, por favor, pegue o seu cartão de crédito ou seu cartão de débito e vá ao telefone e faça o seu pedido agora. Nós vamos enviar para você. Nós te amamos e Deus te abençoe.